A Bíblia diz em Filipenses 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Primeiro, antes de entrar no texto, de falar um pouco mais sobre o texto, eu quero deixar para vocês uma história que aconteceu ontem para a sua reflexão muito importante. Ontem eu fui para cá, apartar a bezerrada, e ontem foi um dia de muito estresse, porque os bezerros varou a cerca e deu muito trabalho, e eu pensei, eu vou chegar em casa, vou falar um monte de coisa pro meu pai. De receio, se não sabe, eu tenho transtornos mentais, tomo antipsicótico. E eu pensei, eu vou falar um monte de coisa pro meu pai, eu vou falar para ele que essa cerca que ele faz é tudo um lixo, é tudo ruim. E eu vou reclamar mesmo, vou falar um monte de coisa. E aí eu tive que tocar os bezerros de lá e os de cá que varou ao mesmo tempo. E aí a cerca elétrica, uma confusão. Eu pensei, vou chegar em casa, eu vou falar pro meu pai que cerca elétrica é um lixo, que não presta, que o dia que eu tiver minha terra, eu vou fazer só cerca de verdade, igual cerca de carneiro, e eu não vou fazer essas porcarias de cerca elétrica. E eu pensei isso, eu vou chegar em casa e vou falar pro meu pai mesmo. Eu trabalho com meu pai, como vocês sabem. E aí, eu cheguei em casa, decidi me calar, só me calei e não falei nada. E eu evitei desrespeitar meu pai, evitei uma confusão, evitei tudo, porque meu pai também tem esse problema dele, né, gente? E aí, isso me levou a esse texto de Filipenses para falar para vocês sobre ira. Então, o que que acontece? Você pode irar? Alguém pode te provocar? Pode. Você vai se irar? Vai. Agora, o que que você vai fazer com essa ira? A pergunta que fica é o que que você vai fazer com essa ira que você está recebendo? Será que você é uma pessoa emocionada, espontânea, que responde do nada, de uma hora para outra, não pensa para falar? Será que se você não pensasse um pouco mais, você não evitaria uma confusão? Então, você não pode ser uma pessoa emocionada, você tem que ser uma pessoa que consegue ter gestão emocional, que tem inteligência emocional. Eu não estou falando aqui de controlar 100% das suas emoções. Eu estou falando de não ser dominado pelas emoções negativas. Entendeu? Quantas vezes você não prometeu algo emocionado que não daria conta de cumprir? Se apaixonou por alguém, fez besteira, entendeu? Então, a ira, gente, ela habita no coração do homem. Às vezes alguém fala uma coisa para mim e eu fico pensando, eu vou responder tal coisa, mas eu penso, não, deixa a raiva passar. E você percebe que quando passa a raiva, você fala, eu não queria falar aquilo, e se eu tivesse falado, hoje eu estaria arrependido, eu teria prejudicado alguém e me prejudicado e gerado um pecado. Então, no momento em que eu decidi não falar para o meu pai as coisas que eu pensei, o estresse que eu passei, todas as coisas que eu senti, eu evitei uma confusão, porque meu pai também ia me falar, ué, você está querendo mandar aqui agora? Você está querendo controlar a cerca aqui agora? Com certeza eu iria ouvir alguma coisa. Então, o que eu quero deixar de lição para vocês é o seguinte, a ira, ela acontece. Se você for ver, você pensa que Davi não sentia ira de Saul? Davi sentia ira de Saul. Claro que ele tinha, porque ele era perseguido por Saul o tempo inteiro, Saul queria matar ele. Mas Davi não fez nada de errado com Saul. Ele teve Saul nas mãos. Ele teve Saul nas mãos para matar Saul, mas ele não deixou a emoção dominar ele. O que eu quero deixar de lição para vocês aqui é que as emoções elas vêm e vão. O que fica é como você controla essa emoção. Quando você tem uma emoção forte, uma ira, e você consegue se controlar, e ela passa, você pensa, glórias a Deus, obrigado Deus, porque eu consegui controlar a minha ira. E aí, você fica com a mente leve, você se sente bem, porque você não fez aquilo que é errado. Agora, quando vem a ira e você faz besteira, você fala um monte de coisa, você denegride a imagem dos outros, você xinga, você blasfema, aí depois que passa a ira você pensa, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter dito isso, e você se arrepende e se arrepende muito, não é verdade? Então comenta aqui embaixo alguma coisa que você já aconteceu na sua vida, alguma coisa que você fez que de repente você desprezou alguém ou alguém te desprezou. Conta uma história aí embaixo que eu quero ouvir nos comentários o que vocês têm a dizer. Então esse vídeo é muito sobre emoções. A ira, ela é só uma emoção. E ela é uma emoção que é passageira. No coração de quem é bondoso, de quem tem Deus, de quem é guardador dos princípios bíblicos, dos mandamentos,
A ira é apenas uma emoção passageira. Então, se você tiver consciência, um exercício que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo aqui agora, tenha consciência que a ira ela é passageira. Assim como diz no Salmo 30, verso 5, que a ira de Deus dura só um momento, assim é a ira das pessoas que servem a Deus e que têm Jesus no coração. Você tem Jesus no coração? Então, para mais vídeos de agro e o vídeos no passo que eu vou gravar hoje, e para vídeos de treino pesado, reflexão bíblica, se inscreve no canal, que eu vou ficar muito feliz se você se inscrever. Então, gente, e é isso, gente. As nossas emoções, elas precisam ser geridas. As suas emoções precisam ser controladas. Eu não estou dizendo que as suas emoções precisam ser 100% controladas. Até porque vai ter uma hora que você vai ter um filho e você vai olhar para ele e vai ficar emocionado. De repente você vai olhar para sua esposa, ficar emocionado. Você vai falar a palavra romântica para ela. Nada de errado nisso. Agora, cuidado com as suas emoções e o que elas estão te causando. As suas emoções estão te destruindo, você tem feito promessas que não deveria, você tem arrumado briga, arrumado confusão, agressão verbal ou talvez agressão física, que é o que pode acontecer. Será que as suas emoções não estão te destruindo? É a pergunta que eu quero te deixar nesse vídeo. É a pergunta que eu quero te deixar. As emoções estão te controlando ou você está controlando as emoções? Então, ireis, mas não pequeis. A ira, ela está no coração, ela vem para o coração, mas aí, quando você vai soltar para fora, você solta o quê? Você se cala, espera passar o calor da emoção que todo mundo fala, ou será que você fala? Não fala no momento de ira. Você que está num momento de ira, numa discussão com seu namorado, com seu namorado, com seu marido, com sua esposa, não fala, deixa para depois. Os japoneses, eles têm uma coisa chamada mar. Vocês vão gostar disso aqui, eu sei que vocês vão gostar, que quando um casal tem uma discussão para resolver, eles viram de costas um para o outro, fica 2 minutos sem falar nada e depois eles conversam. Dizem que isso é o segredo do casamento dos japoneses. Então, gente, é sobre esperar a emoção passar e resolver quando a emoção passar, não quando estiver emocionado, porque a emoção ela tira um pouco da nossa capacidade de resolver problemas, de estar mais lúcido, né? Eu costumo pensar que a emoção ela tira um pouco da sua lucidez. Então, ireis, mas não pequeis. Gostou dessa palavra? Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Deus em primeiro lugar, continue acompanhando o nosso canal e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Deus abençoe.